Telespectadores da Record News, o meu cordial boa noite. Segunda-feira é dia do Conexão ND. Hoje, com mais uma presença especial, a honrosa participação do professor José Eduardo Fiat, uma das maiores autoridades de Santa Catarina no Brasil em inovação, tecnologia e competitividade. Ele é graduado com mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, ex-superintendente da Fundação CERT, fundador e diretor executivo do Sapiens Park, várias funções nacionais e internacionais na área de inovação e empreendedorismo. E desde 2019 é o diretor de inovação e competitividade da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Professor José Eduardo Fiat, eu que tenho o privilégio de acompanhar essa sua vitoriosa trajetória, tenho um grande prazer em recebê-lo aqui no Conexão ND. Muito boa noite. Prazer é meu, boa noite. Professor, tivemos aí no Dia da Indústria o lançamento do projeto inovador, mais um projeto inovador da Fiesc, Reinventa Santa Catarina. Para os nossos telespectadores do Conexão ND, o que significa isso? Na verdade, no começo da pandemia, em 2020, na verdade, nós começamos a discutir o que podia ser feito para enfrentar a pandemia, com todo cuidado, obviamente, com a saúde das pessoas, mas evitando que a economia sofresse também com esse processo. E ao analisar historicamente, a gente descobriu e percebeu que ao longo da história da humanidade, essas grandes crises, eventos extremos, né, como terremotos, pandemias, guerras importantes, etc., geraram ao final desse processo alguns países, algumas organizações, alguns grupos que cresceram e outros que ficaram parados ou caíram, né? E quem se preparou melhor para crescer, obviamente, foi vencedor. Então, no dia 8 de maio de 2020, cerca de 45 dias depois do início oficial, vamos dizer, da pandemia aqui em Santa Catarina, no Brasil, nós realizamos um evento para começar a planejar o que seria um programa de desenvolvimento de Santa Catarina para acelerar o processo de retomada. A partir daí começamos a estudar diversos setores e concluímos a chamada Travessia, que foi o nome desse primeiro passo do programa, agora no dia 25, no Dia da Indústria, e lançamos o programa, então, Reinventa SC, que basicamente tem como objetivo promover um salto de crescimento das indústrias catarinenses, no sentido de ajudar Santa Catarina a se tornar um estado de referência para o Brasil, inclusive inspirando o Brasil a se tornar um país cada vez mais produtivo e relevante mundialmente. No auge da pandemia, a indústria catarinense continuou funcionando normalmente, de acordo? Continuou funcionando. Graças ao Travessia e ao entendimento que houve com as autoridades sanitárias e o setor produtivo do Estado, é isso? Exato. Houve uma integração muito forte entre governo, as entidades de classe e as empresas que desenvolveram protocolos no sentido de garantir o funcionamento com segurança, com qualidade e evitando que a economia sofresse com isso. Quais são os maiores desafios agora desse período pós-pandemia na avaliação do programa Reinventa? Vejam, Cira, os dados são muito claros. Nós temos, historicamente, ao longo dos últimos 50 anos, uma queda da participação brasileira no PIB mundial. O nosso PIB per capita cresceu menos do que o de outros países. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro. Em 1970, aproximadamente, nós tínhamos um PIB na ordem de grandeza da Coreia, da Rússia, de diversos outros países, muito acima da Índia e da China, né? Hoje, o PIB per capita da Coreia, ou seja, aquilo que se produz no país dividido pela população, é 4 vezes o PIB brasileiro, né? Então, nós tivemos um aumento muito significativo do desempenho da produtividade de países como Coreia, como Singapura, etc. Mas também nos últimos anos de países que estavam atrás também do Brasil há pouco tempo atrás, como Polônia, como Turquia, etc. Então, nós temos que produzir mais, nós temos que ter maior produtividade, nós temos que atacar mais o mercado internacional. Outro dado importante, o nosso PIB está na ordem parecida com o da Coreia e a nossa exportação é 1/5 da Coreia, né? Com uma população muito maior. Então, nós temos que atuar no mercado internacional. Há pouco nós conversávamos sobre a chamada desglobalização, né? Quer dizer, a criação de alternativas de produção em países como o Brasil, que pode fornecer, claro, alimentos, mas tem muitas outras coisas para fornecer também. Sobre essa sua informação do PIB, a nossa produtora, Carol Castro, ela preparou alguns dos slides que o senhor apresentou nesse Dia da Indústria, Perfeito. Exatamente a respeito desses dados. O senhor permitiu, Perfeito. Então, vou exibir esses dados? Claro. Porque aí o senhor pode comentar mais detalhadamente para o entendimento do caro telespectador. Perfeito. Ok, Carol? Então, vamos lá. Este aí é, então, o PIB per capita dos países selecionados. Então, vocês podem perceber que todas as curvas aqui em rosa
são de países que poderiam ser comparados ao Brasil ou a Santa Catarina. Então, Polônia, República Tcheca, Eslovênia, Coreia do Sul, Singapura. E também tem os em azul aqui, que são os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, que são países tradicionais na área de produtividade. Vejo que, infelizmente, o Brasil, que está em verde, desde 1970 ele cresce muito pouco, enquanto que a Coreia tem um salto de desenvolvimento, Singapura um salto ainda maior. Singapura podia ser comparada a Santa Catarina, por exemplo, em termos de dimensões de população e economia, né? Sim. A República Tcheca, a Polônia também, né? Então, nós temos países aí que conseguiram dar saltos, assim como a China, né? Que está um pouquinho acima do Brasil, mas se nós pensarmos que é PIB per capita, com a população que eles têm, é uma geração de riqueza enorme, né? Eu ia exatamente perguntar por que a China está lá embaixo, que devia estar lá em cima? Não, pela população não pode estar lá em cima. Ela per capita, né? Então, esse crescimento já é algo fantástico. Sim. Né? Ou seja, o que mostra esse gráfico aqui, a ideia desse gráfico é mostrar que é possível você aumentar o PIB per capita, a produtividade, a capacidade de produzir dos países. O que nós precisamos é resolver problemas que quase todo mundo sabe que tem que ser feito, mas a gente não faz. Isso aí o que? Basicamente tecnologia, inovação, quais são? É difícil, são vários fatores, né? Isso, você trata disso quase que semanalmente nas suas colunas, quer dizer, mão de obra, claro, né? A gente tem que qualificar cada vez mais a mão de obra, mas se você analisar a produtividade brasileira em relação a países semelhantes, nossa produtividade é até razoável. O nosso trabalhador trabalha tanto quanto o trabalhador de outros países. Né? Não tem o problema de horas de trabalho. O problema é a tecnologia disponível para ser mais automatizado, para ter resultado melhor, e também o acesso a mercados internacionais. A gente tem visto nos últimos anos essa dificuldade que se cria em relação ao Brasil no que diz respeito ao meio ambiente, etc., fechando acesso a mercados importantes que nós podíamos estar explorando. Professor, entre os fatores que travam, estaria a infraestrutura, estaria a carga tributária? Não tem dúvida. Não tem Os dois dúvida. também. Essa é toda a questão do chamado ambiente favorável ou desfavorável. Nós temos o maior número de horas do mundo gasto com serviços administrativos relativos à burocracia, quando comparado com o mundo todo. Nós estamos disparados na frente. A infraestrutura nossa é deficiente, a logística é mal planejada. Então, isso diminui a nossa competitividade e, consequentemente, nós crescemos menos. Professor, pela sua experiência, pelos seus conhecimentos, eu estive em Singapura em 1992, portanto, 30 anos atrás, né? E já era um país desenvolvido, mas nada comparável com o que é hoje, até pelo dado que o senhor acabou de apresentar. Isso. Há 60 anos era uma colônia de pescadores. Isso. O que transformou Singapura, que realmente era uma ilha, né, isolada lá no continente asiático, nesse país maravilhoso e com essa alta performance econômica e social? Eu tenho dito, Moacir, que a gente não faz coisas que são mais ou menos óbvias, porque ou nos conformamos ou não temos coragem de fazer. Né? A Singapura fez algumas coisas, era uma colônia de pescadores, hoje é considerado um dos países mais eficientes do mundo do ponto de vista de governo. Né, de governo eletrônico, de desburocratização. Hoje você tem a Singapura recrutando pesquisadores do mundo e oferecendo recursos para eles fazerem pesquisa lá, os melhores do mundo, para transformar isso em produtos e resultados no mercado. Eles são um hub de comunicação, né, de transporte e logística naval, é um dos maiores portos do mundo, né? E, inclusive, trabalham no setor de turismo, né? Apesar de ser uma pequena ilha, é uma das ilhas que mais gera turismo do mundo, explorando desde turismo de eventos até turismo de aventura, etc. Vamos, a nossa produtora Carol Castro, vamos mostrar mais alguns slides aqui para que o professor José Eduardo Fiat possa fazer a análise. Aqui nós temos crescimento do PIB, da população e da renda per capita no Brasil. Então, vejam que curioso. Se nós mostrássemos esse gráfico aqui junto com os outros, nós diríamos que esse país aqui é um país que consegue crescer. E esse país aqui é o Brasil. Né? Então, nós tivemos ao longo aí dos anos, aí do início do século, aproximadamente 1902 até 1970, uma das maiores taxas de crescimento do mundo. O Brasil foi um dos 3 países do mundo que mais cresceu no período de 1912, 22, aí, Semana de Arte Moderna, vamos dizer assim, até 80, 82. Nós crescemos aí praticamente 10 vezes o nosso PIB per capita. Por que isso aconteceu? Porque o Brasil começou o processo de industrialização. Né? Então, lembro que período de Getúlio Vargas, da negociação da questão das guerras mundiais, início da indústria de aço no Brasil, desenvolvimento de toda a infraestrutura também no país. O Brasil começou a se desenvolver do ponto de vista industrial. A indústria é um fator chave para a geração de riqueza, porque ela agrega escala.
ela consegue fazer com que as pessoas possam gerar mais resultado. E o Brasil fez isso acontecer, mas a partir daí houve a crise do petróleo no final da década de 70, e aí nós entramos em processo inflacionário, etc. E aí a história recente, todos já sabem mais ou menos. Vamos à seguinte transparência. Temos mais umas duas aí para poder abordar o professor. Isso é importante também, né? Competição dos nossos produtos no mercado mundial. Esse é um índice que nós adotamos no nosso Atlas de Competitividade que o Observatório da Fiesc produziu, e que nesse caso específico está analisando o índice de competitividade da ONU, do PNUD, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas da ONU, comparando com os outros estados do Brasil. E aí Santa Catarina fica em segundo lugar em termos de competitividade industrial, atrás apenas de São Paulo. Isso mostra que nós temos um estado, e também é sabido, né, um estado muito equilibrado no seu agronegócio, na área de serviços, mas muito forte na área de indústria, e o índice de competitividade reflete exatamente isso. Isso significa o seguinte: bons produtos, bons preços e competitividade do mercado mundial, é isso? Exatamente. Bons produtos, bons preços, e um ponto que está colocado ali, diversidade de produtos. É um ponto que todos nós conhecemos. Você vai para o norte do estado, em Joinville, Jaraguá, no Vale do Itajaí, no sul, no oeste, no meio-oeste, você sempre tem um conjunto de indústrias bastante diversificada. Não é só metal mecânico, ou só alimentos, ou só têxtil. É uma mistura disso. A mistura é algo que no mundo dos chamados ecossistemas, né, que é um termo muito usado ultimamente, é um fator de diferenciação e competitividade. Em que áreas é que Santa Catarina pode competir mais e melhor nesse contexto mundial? Nós somos já líderes, naturalmente, na área de alimentos, né? E aí é um ponto importante, é que somos líderes porque conseguimos trabalhar com o setor agro de maneira integrada, né, com os chamados integrados, nas pequenas propriedades rurais. Temos toda a parte de serviço associado também na questão de portos eficientes na ponta, e conseguimos produzir o produto com máquinas e equipamentos já brasileiros que fazem com que tenhamos uma diferenciação. A experiência na cadeia de alimentos se repete na cadeia de motores elétricos, na cadeia de eletrodomésticos e mesmo na cadeia de partes mecânicas para automóveis. Então, é um ponto muito favorável isso. Santa Catarina é forte em madeira, é forte em móveis, é forte em têxtil, mas nós temos que crescer ainda mais. Curioso se observar que na origem do sucesso do agronegócio está a cadeia de integrados, é isso? Isso. A pequena propriedade, imagino também. Pequena propriedade. Okay? Então nós temos que fazer uma homenagem aqui ao Otílio Fontana, que foi o idealizador do integrado, depois veio o Saúl Bradalese, depois o Plínio Denez, não é verdade? Isso, Santa Catarina, você viu até o filme que nós lançamos há pouco na Fiesc, que o slogan é "O impossível não existe". Isso. Né? Se você falasse, né, no início do século XX que apareceu um empresário que ia criar toda uma indústria, né, de alimentos baseada em integrados, que ia criar uma companhia aérea para transportar esses produtos para São Paulo, etc., você dizia, não, isso é impossível. Verdade, né? verdade. Assim como se você pensasse numa empresa que ia criar motores elétricos, ia ser competitiva mundialmente, né, como é o caso da WEG lá em Jaraguá, você dizia, isso é impossível. Né? E isso se repete em Santa Catarina cada vez mais, na área de cerâmica, na área de madeira, na área de móveis, etc. Né? Você tem lá em Princesa, né, a Solos, que é uma empresa que produz móveis de altíssimo padrão para o mundo todo. Parece impossível. Né? Você tem São Carlos e Saudade, duas empresas líderes no Brasil em têxtil e confecção, em cidades pequeníssimas. Parece impossível, mas acontece. Então, Santa Catarina tem essa capacidade, você normalmente chama atenção até nos seus livros sobre essa capacidade catarinense de empreender, de desenvolver coisas novas. E onde é que está o grande estímulo para essa capacidade de melhorar ainda mais, produzir ainda mais, conforme pretende o Reinventa Santa Catarina? Não há dúvida que nós temos que trabalhar, não quer dizer que os empresários, os trabalhadores não têm que partir para novos patamares, temos que trabalhar cada vez mais. Isso envolve qualificação, isso envolve planejamento estratégico, isso envolve metas ousadas, mas é natural que a parte aqui do chamado ambiente favorável tem que melhorar. Nós temos que fazer coisas que há anos são claras, mas nós não fazemos. Né? Reforma tributária, distribuição melhor dos recursos, menos Brasília e mais Brasil efetivamente, né? Melhoria da infraestrutura, que é péssima. Nós somos um dos estados que menos recebe o retorno, né, dos impostos que arrecada, né, apesar da nossa capacidade muito forte de gerar arrecadação, atrair capital estrangeiro, trabalhar com parcerias público-privadas, ser mais dinâmico. Né? Isso pode fazer com que Santa Catarina seja um exemplo para ajudar o Brasil a crescer, porque não adianta só Santa Catarina crescer e o resto do país não se desenvolver. E aí também ações do governo federal são fundamentais para esse projeto? Essenciais. Né? Nós temos que ter uma política industrial cada vez mais bem pensada, né?
Há pouco tempo nós estávamos conversando, semana passada, né, com um empresário da área de têxtil e confecção, que está dizendo o seguinte: nós temos uma dificuldade hoje para produzir peças, né, roupas, confecção, etc., por falta de matéria-prima, tecido. E muitas vezes o tecido não é produzido aqui no Brasil porque a gente não tem máquinas. É claro que nós não vamos produzir todas as máquinas disponíveis. Tem máquina na Itália, na Alemanha, na Coreia, etc. Mas as alíquotas de importação são altíssimas. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Normalmente as alíquotas de importação são baixas para máquinas, para você poder importar a máquina, sim, produzir o valor e exportar. Lógico. Aqui não acontece isso. Então nós temos que ter mais inteligência, né, no sentido de pensar o que pode ser feito para sermos mais competitivos no mundo de negócio internacional. E aí o governo federal é fundamental, porque é o IPI, Imposto de Importação de Produtos. Exatamente, exatamente. E tem alguma iniciativa nesse sentido? Há esforços progressivos, né, Moacir? Mas, veja, eu acho que o grande ponto é que nós temos que ter mais decisão, mais velocidade na tomada de decisões. Não dá para esperar 50 anos perdendo para a Polônia, para a República Tcheca, para a Coreia, etc., e o país envelhecendo, né? Nós estamos perdendo a chamada vantagem demográfica populacional, que é ter uma população economicamente ativa mais jovem, né? Hoje nós temos aqui em Santa Catarina praticamente pleno emprego, né? E temos que formar mais gente para ser mais produtivo. Então é um momento único na história do Brasil e da humanidade. Nós estamos passando por um momento de grandes oportunidades, onde alguns países podem dar saltos de maneira muito mais rápida, mas tem que tomar decisão. Professor, naquele primeiro slide que você apresentou ali, me chamou a atenção, o senhor agora acabou de falar, 90 também na Eslovênia, na República Tcheca, na antiga Tchecoslováquia, na verdade, isso, que era um país comunista. Ele saiu do sistema comunista, entrou no capitalismo e já está com esse desempenho extraordinário. Isso. Qual a explicação para isso aí? O senhor consegue? Tomada de decisão. Governo presente no setor produtivo. Governo presente e o setor empresarial naturalmente dando resposta. Nós temos empresas brasileiras em alguns desses países, né? A Embraco tem unidades no leste europeu. Nós temos projetos no Senai em parceria com empresas do leste europeu na área de laser, né? Eles tinham tecnologia até da época, inclusive da Rússia, né? Da União Soviética, né? Das corridas armamentistas e espaciais, etc. Mas quando houve a queda do Muro de Berlim, eles agiram rapidamente, né? Esse é um ponto que eu quero frisar. Nós temos que agir mais rapidamente, nós temos que ser mais intolerantes com aquilo que tem que ser feito. E aí o poder legislativo amarrado, travado, é complicado. Faz sentido, né, nós falarmos... Há quanto tempo se fala em reforma administrativa, em reforma tributária, em várias reformas? Na minha coluna, pelo menos 35, 40 anos. Pois é. Entende? Eu já nem divulgo mais porque não acredito mais na reforma tributária. E todo ano a desculpa é que o início do novo governo tem a força para fazer isso acontecer. Acontece um problema aqui ou ali, você perde o time, depois já entra a eleição municipal, depois entra... E a coisa procrastina, né? Não dá para acontecer. Isso está comprometendo o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Você certamente tem na tua família ou conhece alguém que tem um filho ou neto que foi estudar no exterior e já ficou, né? Muitos. Ou um bolsista de pós-graduação que foi chamado para fazer um curso fora e fica, e nós estamos perdendo talentos além das pessoas da nossa família. Eu falo isso porque a minha filha também está nessa e eu gostaria muito que a gente tivesse um desenvolvimento capaz de trazer essa juventude de volta e atrair o interesse deles. O senhor que vem da área acadêmica da universidade, numa área especializada, a Engenharia Mecânica de Santa Catarina, nota 10 no Brasil e no mundo, né? Como o senhor sabe melhor do que eu. Agora há pouco o nosso diretor, Roberto Bertolini, falava de amigos que ele tem, que da área tecnológica, ou engenharia elétrica, ou engenharia mecânica, amigos que se formaram, os filhos estão trabalhando no exterior, no país da Europa. Então, quer dizer, é outro problema que Santa Catarina perde essa mão de obra extremamente qualificada. Mas esse problema reflete também a tendência da globalização de recrutamento de profissionais, né, de especialistas em qualquer lugar do mundo. É um tema importante que foi também examinado durante o Dia da Indústria, no debate lá do Fórum do Reinventa Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor tratasse mais detalhadamente sobre esse tema e outros de interesse do nosso Estado, logo em seguida, após um rápido intervalo comercial. Professor José Eduardo Fiatos, graduado, pós-graduado, doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal e diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc. Retornamos em seguida, logo após o intervalo comercial. Até já.
Este é o seu Conexão ND, pela Record News. Hoje com a presença honrosa do especialista, professor José Eduardo Fietes, diretor de Inovação e Competitividade da Federação das Indústrias de Santa Catarina e especialista em empreendedorismo. Ele que é formado em engenharia com mestrado e doutorado. Professor Fietes, questão realmente delicada que também atinge o nosso estado é o seguinte, é o que nós acabamos de falar agora sobre a questão da formação profissional. Primeira questão da formação profissional, os bons profissionais nas áreas de engenharia, eventualmente em outras especialidades, que são recrutados para informática, né? Em inovação tecnológica, né? Da nossa Universidade Federal, mesmo uma das outras universidades, que são recrutados para o exterior. E aí nós perdemos essa mão de obra. Como é que você equaciona essa questão? Esse é um problema que não tem solução. Nós temos que aprender a conviver com ele, né? Porque você não vai impedir que um jovem viaje, você não pode prendê-lo aqui, né? Se ele recebe uma boa proposta, ele vai. O único caminho é você criar alternativa aqui para que ele fique. Você ter boas propostas, bons empregos, boas empresas para que eles fiquem aqui. E aí eu acho que Santa Catarina tem outro fator que merece ser lembrado e que todos nós sentimos isso no dia a dia, é um fator decisivo para esse profissional do futuro em qualquer área, em jornalismo, em engenharia, em arte, em música, em administração, contabilidade, economia, é viver bem. As pessoas querem viver bem, né? E Santa Catarina é hoje, você conhece o mundo, né? É hoje um dos melhores lugares do mundo para se viver. Não há dúvida com isso. É claro que nós temos problemas, mas do ponto de vista de segurança, de lugares para visitar, de uma boa infraestrutura, de gente amiga, nós temos natureza exuberante. Um estado que tem distribuição das cidades, não tem megalópolis complicadas e tal. É claro que tem mobilidade, temos 101, tem um monte de problema que pode ser melhorado, mas é um dos melhores lugares para se viver. Isso cria a possibilidade de, se nós conseguirmos planejar adequadamente as oportunidades de negócio, as pessoas podem ficar aqui. Então tem que se criar oportunidade e tem que gerar capacidade. A capacidade é a educação. A oportunidade é o que nós falávamos no bloco anterior, que é desenvolver condições para os negócios serem competitivos globalmente. E antigamente isso era absolutamente impossível, porque a especialidade estava lá fora e não tínhamos comunicação nenhuma. Era o telefone fixo. Exatamente. Hoje, com o WhatsApp, com a internet, informática, é perfeitamente possível trabalhar aqui e trabalhar na NASA diretamente, de acordo? Isso. E veja que aquilo que comentávamos anteriormente, que os eventos extremos aceleram a mudança. Historicamente, com a pandemia aconteceu isso, né? O chamado home office, né? De você poder atender qualquer empresa do mundo de maneira muito mais natural à distância, virou uma verdade. Nós temos hoje profissionais que trabalham, que moram aqui no estado e trabalham com todo mundo, com qualquer lugar do mundo. Temos empresas aqui de tecnologia em Florianópolis que gerenciam toda a parte de anúncios no aeroporto de São Francisco, no aeroporto de Singapura, daqui. Sério? Né? Sim, daqui de Florianópolis, né? Então, essa possibilidade está à nossa frente. Mas nós temos que gerar capacidade e ampliar as possibilidades. Lá atrás, o senhor que é da área também pode me confirmar, dizia-se com muita frequência de que o call center de grandes empresas que falavam inglês não estava nos Estados Unidos, mas estava na Índia. Estava na Índia, exatamente. Hoje, o programador do call center pode estar aqui em Florianópolis ao lado do seu apartamento. É isso que está acontecendo na prática. Maravilha. Agora, professor, a segunda questão grave também, essa eu acho que é mais grave ainda, é o seguinte, como eu conversava no intervalo, numa jornada que o Grupo ND promoveu no extremo oeste, no meio oeste, no sul, no norte, no Vale do Itajaí, eu tive o prazer de participar, o que é que nós constatamos? Prefeitos, empresários se queixando de que havia muita carência de mão de obra qualificada, mas também muito desemprego. Como é que se resolve essa questão? É impressionante. De novo, é aquilo que a gente sabe o que tem que ser feito e às vezes não faz, né? Você convive na Fiesc há muito tempo, né? Convive na universidade, na CERT, né? A gente interagiu muito também na época que eu trabalhei na CERT, continuo no conselho da fundação. O empreendedorismo, a questão da educação sempre é chamada a atenção. Só que quando você fala do chamado STEM, né? O STEAM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, de você dominar certas competências na educação para formar o jovem para o mundo, né? Todo mundo sabe que isso tem que ser feito. Sim. Mas nós ainda continuamos achando, né, se a gente fizer uma pesquisa com os jovens, matemática é chato, ciência é chato, porque ela é ensinada de uma maneira chata, né? E nós precisamos fazer com que essas matérias sejam atraentes para esses jovens, porque são essas matérias que vão permitir que eles se capacitem para atender a indústria. Perfeito. E a indústria, então, com isso, tem que buscar novos negócios, tem que também se tornar mais atraente para essas empresas, mas o fato é que se nós gerarmos
não centenas, não poucos milhares, mas muitos milhares de jovens, nós vamos atender a nossa indústria e vamos gerar novas receitas, que é com os chamados serviços especializados, que vai do call center, como você mencionou, até serviços de engenharia, programação e assim por diante, design, arte. Professor Pietri, ainda em relação a essa questão, muitas profissões que hoje não têm mais mercado de trabalho porque não foram preparadas adequadamente, a desconexão do currículo em relação à necessidade do mercado. Não tem dúvida. E veja, ao mesmo tempo isso é um desafio, mas nós temos que encarar como uma oportunidade, né? Por exemplo, tem certos setores, você falou há pouco do desemprego, mas eu até vou começar de determinados setores. Tem setores da economia catarinense que têm uma produtividade ainda abaixo da média mundial, como falamos e vimos até no primeiro bloco. Como é que tem que aumentar isso? Com tecnologia, com desenvolvimento de automação, etc. O que vai acontecer ao agregar tecnologia e aumentar a produtividade? Você vai conseguir competir no mercado internacional, mas eventualmente vai sobrar trabalhador daquele setor, porque foi substituído pela máquina. Isso está acontecendo com todo mundo. Perfeito. Né? Só que, ao mesmo tempo, nós temos demanda em outros setores. Então, tem que qualificar esse profissional para ele poder ajudar outros setores. Ao mesmo tempo, regiões vamos dizer, problemas sociais, né, de uma favela, áreas de baixa renda, etc., também têm que ser enxergadas como oportunidade. O Padre Wilson, perto de você aqui, né, tem programas em toda a Grande Florianópolis que está trabalhando com jovens em risco social para com educação, trabalhar em empresas de tecnologia de informação. Nós estamos trabalhando junto na Fiesc em projetos, junto com o Padre Wilson, como chamado Pode Crer, que é um projeto nessa área, exatamente mostrando que, por incrível que pareça, parte da solução está nas nossas áreas de problemas sociais e nos setores com menor produtividade. Se nós aumentarmos a produtividade nesses setores, vai ter gente para nos alimentar com mão de obra qualificada, e se nós educarmos e trabalharmos nas regiões de baixa renda, nós vamos ter gente. É o que algum tempo atrás nós até falamos, que muita gente fala do Vale do Silício, né, como um termo que significa qualidade, excelência, desenvolvimento, e o morro onde está a favela, né, onde está o tráfico, etc. E a gente usou um termo que o morro pode ajudar a salvar o vale, porque o vale precisa de gente qualificada e o morro tem gente para ser qualificado e trabalhar lá embaixo. E como é que se realiza isso? Novamente, nós temos que integrar a sociedade. Educação. Nós temos que integrar a sociedade, trazer empresários junto com o setor público e fazer acontecer rapidamente. Professor, ensino técnico. Sim. O que agora há pouco também com o nosso diretor aqui, ele falava de outra questão, que muitos profissionais deixam a universidade, por exemplo, ele está falando especificamente, né, ele conhece bacharéis em Direito, se formaram, foi para fazer a inscrição, o exame da ordem dos advogados, não passou e está sobrando no mercado, que não pode exercer a profissão. Isso tem inúmeros em outras atividades de formação profissional da Universidade Federal, sobretudo na área das humanas, que não tiveram nem o conhecimento da matemática e às vezes nem mesmo de português. Isso. Portanto, fora daquela área específica para a qual foi formado, não encontra o mercado de trabalho. Isso. A escola não está falhando terrivelmente nessa desconexão do currículo em relação à necessidade do mercado? Perfeito. Eu queria dar 3 exemplos rápidos assim para te mostrar como, às vezes, a gente perde oportunidades. Primeiro, como que as pessoas que fazem, por exemplo, humanas ou artes, podiam rapidamente se inserir no mercado se nós estivéssemos mais conectados. Em 1995, eu visitei uma incubadora de empresa em Cleveland, lá onde tem aquele centro de cirurgias e tal, que é o presidente Figueiredo até fez uma cirurgia uma vez lá. Nós visitamos uma incubadora que tinha uma empresa de história. Tá? E aí eu perguntei o que uma empresa de história estava fazendo dentro de uma incubadora tecnológica. História? História. Né? O trabalho deles era estudar toda a vida pregressa de uma nova marca, de um novo produto, para identificar se não tinha algum problema de história, de cultura, de aspectos não politicamente incorretos, etc., para que aquela marca fosse lançada de maneira adequada no mercado. Eles tinham tecnologia de história, mas adequada à necessidade do mercado. Né? O segundo movimento que tem que ser feito é o movimento de você adequar as profissões às novas tecnologias. Por exemplo, toda profissão hoje, de economista a advogado, de médico a engenheiro, de ciências sociais a design, tem que dominar a tecnologia de informação. Todos vão ter que dominar a tecnologia de informação. Nós vamos ter que aprender a mexer com o WhatsApp, com a internet, até a robótica. Né? E o último é pegar exatamente as regiões, as pessoas que não são, às vezes, não têm oportunidade de fazer uma universidade e começar a valorizar o ensino técnico, como você falou.
eu mencionei a minha filha, né? Minha filha mora num apartamento na Alemanha, ela está fazendo doutorado lá, e no mesmo prédio tem algumas famílias de pessoas com formação técnica, né? Junto com pessoas que têm formação de medicina e técnico de nível médio? Nível médio. Nível médio. Que Perfeito. trabalham na indústria como técnico, né? E no mesmo prédio tem médico e tem advogado. Por quê? Porque na Alemanha o técnico é valorizado tanto quanto o profissional de nível superior, porque ele tem uma função altamente especializada. É muito comum um técnico experiente ser o chefe de engenheiros jovens, né? Então, esse tipo de mudança até cultural é fundamental para que nós tenhamos mais pessoas orientadas para o trabalho, para resolver o problema que precisa ser resolvido. E hoje a gente percebe claramente que existe carência, né, de formação de profissionais técnicos de nível médio aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis mesmo, porque frequentemente, se o senhor precisa de um eletricista, de um azulejista, de um colocador ou avaliador do seu aparelho de ar-condicionado, chega um bom técnico, via de regra, e chega com um carro muito bom, melhor do que às vezes profissionais de nível superior. Exatamente. Você já contou a história da ilha várias vezes, o Centro de Artes e Ofícios, né, que virou agora o IFSC, que era a escola técnica, é do início do século XX. Né? A arte e ofício é exatamente isso, você aprendeu e dominar uma certa técnica importante para resolver um problema da sociedade. Professor Fiatos, o presidente da Fiesc, durante o grande fórum que foi realizado lá do Reinvento Santa Catarina, falou sobre o desafio de a indústria catarinense fabricar alguns produtos que hoje vêm da Ásia. Isso. Apenas chips e produtos eletrônicos, enfim, da informática, né? Isso é possível? Sem dúvida, isso é possível e já é feito, né? Hoje nós temos, até foi citado por algumas das empresas presentes, de que nós temos vários produtos que são mais competitivos aqui no Brasil, por exemplo, do que na China. Motores elétricos, compressores, né? Produtos também na parte de cerâmica, de plásticos, etc. O problema é que muitas vezes nós somos mais competitivos do ponto de vista de produtividade, de tecnologia, de design, de criação, mas como aquilo que nós falamos, pela infraestrutura, pela logística, pelos impostos, acabamos sendo menos competitivos para entregar lá na frente. Porque o que importa é o que você entrega para o cliente. Né? Se você produz com eficiência, mas no meio do caminho você perde muito em eficiência por conta de impostos, etc., você acaba perdendo a competição no final. Professor Fiat, eu estou sendo até um pouco repetitivo, muitas vezes insisto, né? Não existe no Brasil nenhum estado tão diversificado, um mosaico tão rico, tão extraordinário como Santa Catarina. Na área industrial, como preservar esse modelo? Corremos risco? Corremos risco. Corremos risco. É claro que nós confiamos muito, temos muita convicção de que a coragem do empreendedor catarinense, a confiança, a capacidade de cooperação, tudo isso ajuda você a manter o nível de competitividade. Mas tem certos fatores que são inescapáveis. Se você não tiver, como falamos aqui, uma boa estrutura logística, uma desburocratização, facilitar o caminho, né? Nós estamos numa corrida com outros países. Se no meio do caminho tem muita pedra, tem muito mato, tem muito buraco, você vai perder a corrida. Então, há um desafio, há grandes oportunidades, nós temos que explorar mais as oportunidades, mas temos que tomar cuidado. Muitas indústrias de Santa Catarina já estão pensando em ir para outros estados exatamente em função dessa dificuldade, né? Tipo falta de energia com segurança, de qualidade, tipo falta de estradas, falta de condições de chegar nos portos, de acordo? Perfeito, isso já vem acontecendo, né? É importante também chamar a atenção que o empresário catarinense tem um grande amor pelo Estado, né? E pelas pessoas, pela cultura que temos aqui. Muitas vezes resistem a que isso aconteça, mas já vem acontecendo, outros estados também estão correndo atrás da máquina, né? O fato é que nós temos que realmente nos planejar cada vez mais para estruturar melhor os nossos negócios e aproveitar essas oportunidades. O presidente Mário chama muita atenção dessa nossa capacidade, dessa diversidade econômica, o fato de termos a maior parte das empresas importantes de Santa Catarina nasceu aqui, é um estado extremamente empreendedor, mas o mundo corre e nós temos que aproveitar esse momento. Pela sua visão de especialista na área e também acompanhando aí o que acontece no Brasil e no mundo, a desglobalização vai acontecer? Ela já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós temos hoje uma mudança de cenários, né? Os Estados Unidos, né, que talvez fosse o caso mais clássico, ele transferiu todas não, mas uma grande parte das fábricas para a China, né? Isso. No primeiro, aquele discurso do Estado da Nação, né, que é aquele discurso famoso que todo presidente faz no início do ano no Congresso Nacional Americano, no primeiro discurso do Estado da Nação do presidente Obama, ele dedicou 1/3 da fala dele falando dos institutos de qualificação em produção e manufatura que eles estavam montando para tentar recuperar as fábricas. E, na sequência, os demais presidentes foram nessa direção também.
valorizando o aspecto fabril. Então, isso está acontecendo e nós já estamos tendo também uma capacidade de produzir aqui no Estado, mas temos que adensar a nossa cadeia e facilitar os negócios, como falamos aqui várias vezes durante... Professor, temos 1 minuto e 30 segundos para alguma consideração final, alguma informação positiva que o senhor tenha para os nossos caros telespectadores do Conexão ND. Moacir, o que a gente tem percebido é que o grande fator para isso tudo acontecer é um motivo, é um porquê, um propósito. Nós temos um Estado que tem um propósito, acho cada vez mais claro, de se tornar cada vez mais competitivo, cada vez mais desenvolvido, equilibrado nas suas várias regiões, com uma boa qualidade de vida, um bom lugar para se viver. Nós temos quem faça isso, que são empreendedores, trabalhadores, pesquisadores, etc. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos muitas vezes também o como tem que ser feito. A questão é quando nós vamos fazer e se nós vamos ficar esperando as coisas acontecerem. Quem que pode influenciar para que aconteça já? Olha, é uma tendência sempre a gente falar que é o governo, são os poderes públicos, são os poderes que dominam e tal, mas no fundo é você e eu votando bem, né, cobrando os nossos políticos e fazendo cada um a sua parte. A gente tem dito lá na Fiesp que o impossível não existe. O impossível não existe porque ele pode ser alcançado quando cada um faz o máximo possível no seu espaço de atuação. Professor José Eduardo Fiates, agradecer mais uma vez a sua honrosa presença aqui no nosso programa, com os seus esclarecimentos. Esta entrevista estará disponível a partir deste momento na íntegra no portal ND+, líder em audiência na comunicação digital em Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Obrigado a você que nos acompanha até esse momento pelo prestígio da audiência. Um grande abraço, saúde e até a próxima.